Bom, dando continuidade à nossa aula de cálculo estequiométrico, eu vou agora trabalhar com você a resolução dos exercícios de sua apostila de número 3, página 10, é o módulo 8. E ele traz algumas questões muito interessantes para nós, que envolvem estequiometria, e eu tenho absoluta certeza que você vai se envolver com esse assunto e vai gostar de resolver esse tipo de questão. Vamos lá. Questão de número 1 diz assim: os textos são longos, mas não se preocupe. O corpo humano tem aproximadamente 75 miligramas de cobre. Então, uma boa informação. Você sabia disso? Eu não sabia. 75 miligramas de cobre. Dos quais 1/3 é encontrado nos músculos e o restante em outros tecidos. O cobre está envolvido em muitas funções biológicas, de modo que a sua deficiência apresenta distúrbios variados. Você pode ter anemia, degeneração do sistema nervoso, danos ao sistema imunológico, bem como falhas na cor e estrutura dos cabelos. Na natureza, o elemento químico o cobre é constituído pelos isótopos. Opa, aqui é o mais importante. O cobre se apresenta na natureza em 2 isótopos, o cobre 63 e o cobre 65. Sabendo que sua massa atômica é 63,5, isso aqui é aquela massa que a gente encontra lá na tabela periódica. Sabendo que a massa atômica do cobre é 63,5, calcule qual é a porcentagem do isótopo 63. Que questão linda! Vanks, eu não tenho nem ideia por onde começar. Claro que tem. Você sabe a porcentagem de cobre 63? Não. Você sabe a porcentagem de cobre 65? Também não. Mas como você está trabalhando porcentagem, você sabe que a soma dos dois é 100. Muito bom, é um bom começo. Então, eu vou fazer assim, Eu vou chamar o cobre 63 de X%. E vou chamar o cobre 65 de Y%. E vou partir do princípio que X mais Y tem quanto? X mais Y é 100%. Certo? Só tem essas duas partes. Bom, se X mais Y é 100%, meu Y é o quê? 100 menos X. Até aqui, nada de novidade. Agora, essa informação aqui, ela é trivial. Como é que a gente faz a massa atômica dos elementos? A gente pega as massas e multiplica por suas porcentagens. Como assim, Vanks? A massa atômica, ela é dada pelas variações de isótopos que você tem, feita a média ponderada. Então, qual é a média ponderada aqui? Vamos lá. 63. Você tem um 63, não tem? É 63 ou é 63,5 a massa atômica? 63,5. Cuidado, Vanks, não vai fazer erro. Você tem 63,5, que é a massa atômica. Você ia fazer aqui as massas que você tem e dividir por quanto? Por 100. Por que eu tenho que dividir por 100? Você está trabalhando com porcentagem. Então, a massa atômica, ele te deu, é quanto? 63,5. Quanto que você tem de cobre massa 63? X%. Mais, quanto você tem de cobre 65? Y%. Dividido isso aqui por quanto? Por 100. Observe como o exercício já está resolvido. Num simples toque de mágica aqui. Você vai passar esse 100 para cá, vai ficar 635, 6.350. Igual a 63x mais 65, abra um parêntese, e no lugar do y coloque 100 menos x. Você está atrás desse x aqui. Então, vamos atrás dele. Deixou de ser química, moçada. Passou a ser matemática básica. 6.350 igual a 63x mais 65 vezes 100 dá 6.500 menos 65x. O nome disso aqui é propriedade distributiva. Eu vou passar 6.350, vou passar os 6.500 para cá, menos 6.500 igual 63 menos 65 fica menos 2x. 63.500, 6.350, perdão, menos 6.500 fica 150. Todo mundo negativo, eu vou fazer o quê? Multiplicar por menos 1. 150 igual a 2x. Vou passar esse 2 dividindo e vou encontrar a porcentagem do meu elemento cobre 63. Quanto, Vanks? 75%. Eu ia procurar as alternativas e ia marcar a letra A. Uma questão digna de aplausos, linda.
O detalhe, quando eu quero fazer a massa atômica de algum elemento, eu pego os seus isótopos, multiplico com seus percentuais e vou somando. E no final, divido por 100. Vamos, se tivessem vários, não tinha problema, você fazia de todos eles, somando, multiplicando pela porcentagem, depois dividindo por 100. Vamos fazer a questão de número 2. A questão de número 2, o texto diz assim: a amônia, tem vezes que ele dá uma fórmula, tem vezes que ele não dá, você tem que saber quem é. A amônia, amigos, é o NH3. A amônia é muito conhecida por todos nós, desde os limpadores com amoníaco até aquele frasquinho que se usa para reanimar desmaiados. Utilizando os dados a seguir, pode-se dizer que o número de elétrons, a pergunta, número de elétrons existentes em 1,7 grama de amônia. Considere o N14 e considere o hidrogênio 1. Meus amigos, aqui tem uma pegadinha tão bonita. Por quê? Porque ele inventa trabalhar aqui com elétrons. Então, se ele fala com elétrons, tu vai ter que ver o número atômico desse nosso amigo nitrogênio e desse nosso amigo hidrogênio, o Z. Vamos ver se ele deu no exercício ou ele quer que a gente vá na tabela. Bom, o exercício, ele forneceu para nós o número atômico. Ele diz lá, o hidrogênio tem número atômico 1 e o nitrogênio tem número atômico 7. Significa dizer aqui que isso aqui é a quantidade de prótons ou elétrons. Então, no NH3, você tem na molécula 7 nitrogênios mais 3 do hidrogênio, vai dar quantos? 10 elétrons. 7 do nitrogênio, 7 elétrons do hidrogênio, mais 3 elétrons do hidrogênio, você tem nessa molécula de NH3, 10 elétrons. Bom, isso aqui já é um começo, porque ele está querendo que você trabalhe com relação a elétrons. Guarda esses 10 elétrons aqui, porque no finalzinho a gente vai fazer uma conta de multiplicação com ele. Vamos partir para aquelas informações que nós costumeiramente utilizamos. Aqui ele não citou massa? Então, o que você vai fazer aqui? 1 mol de NH3. Você vai calcular a massa desse moço. Por quê? Porque está trabalhando com massa no exercício. Você vai fazer como? Nitrogênio vale 14, o hidrogênio vale 1. 14 vezes 1 mais 3, 14 mais 3, 17 gramas por mol. Aí vem o seu conhecimento. Quando você faz isso, você tem que lembrar quanto vale 1 mol. 1 mol vale 6 vezes 10 a 23. Então, como é que você vai montar? Olha como é fácil. 17 gramas, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Em 1,7 gramas, que é o que ela me deu, eu tenho X. Isso aqui, meu amigo, é dividir por 10, Então, meu X vai ser 6 vezes 10 elevado a 23 dividido por 10. Quanto é que vai dar isso? 6 vezes 10 elevado a 22 moléculas. Vanx, a resposta é essa? Não, eu não perguntei moléculas, eu perguntei o número de elétrons. Eu não disse que você guardasse aquela informação dos 10 elétrons? Em cada molécula você tem 10 elétrons. Uma molécula, eu tenho 10 elétrons. Em 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, eu vou ter X. É só você multiplicar cruzado, meu amigo. Você vai encontrar quanto? O 10 a 23 não, 10 a 22. Aqui é 22, tá? Eu já estou colocando a resposta. O 10 a 22 vezes 10 vai dar quanto? 10 a 23. 6 vezes 10 a 23 elétrons. É a quantidade de elétrons que você vai ter na molécula de amônia. E aí você iria procurar as alternativas. Eu não sei se ele te deu alternativa. Deu. Letra D de dado. Questão lindíssima. Questão lindíssima. Bom, vamos para a questão de número 3 da sua apostila. Na questão de número 3 de sua apostila, o autor traz o seguinte texto. Vamos ler para você e resolver com calma. O silício e o germânio são semicondutores empregados na elaboração de componentes eletrônicos. Para serem usados em eletrônica, cristais de germânio são purificados até que um átomo em cada bilhão, olha aqui,
um átomo em cada bilhão. Em cada bilhão. Como é que eu faço um bilhão, Vanks? 1 vezes 10 a 9. Um átomo em cada bilhão de germânio, que ele mandou falar aqui, seja impureza. Então, de 1 bilhão de átomos, você tira um, porque ele não serve. Isto é, seja átomo de outro elemento químico. Considerando um cristal de germânio de massa, ele mandou você trabalhar aqui com germânio, está aqui, e a massa, ele disse que ela é de quanto? Uma massa de 146 vezes 10 a menos 3 gramas. Ele pergunta, quantos átomos de impureza tem aqui? Quantos átomos de impureza você tem? Deixa eu ver se você é ligado em matemática. Qual é a relação que eu vou usar aqui? No final, eu tenho que dividir por 1 bilhão, porque ele disse que é 1 em cada bilhão. É assim que você tem que pensar. Quantos átomos de impurezas nós temos aqui? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a relação de átomos, eu vou descobrir quantos tem e depois dividir por 1 bilhão, amigo. É isso que eu vou fazer. Mas vá com calma, vá lá no texto e procure o mol do germânio. Vê se ele te deu o mol do germânio. Ele tem que ter dado. O mol do germânio, ele deu aqui, o mol do germânio vale 73 gramas por mol. Ou seja, se você pegar 6 vezes 10 a 23 átomos de germânio, colocar numa balança, ela vai indicar 73 gramas. Então, como é que a gente vai trabalhar aqui? Eu vou fazer assim, 6 vezes 10 a 23 átomos de germânio corresponde a 73 gramas, beleza? Qual foi a quantidade de massa que ele te deu? 146 vezes 10 a menos 3 gramas corresponde a X. E, Vanks, aqui ele vai querer que a gente trabalhe com proporção. Aqui você viu que foi 20, 73 para 146 foi 2, né? Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou fazer a conta todinha, porque aqui às vezes a gente tem que fazer mesmo. Isso aqui vai dar 2 vezes 10 a menos 3 o produto, mas eu não vou fazer não. Vou fazer assim, 73x igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 146 vezes 10 a menos 3. Eu não vou fazer conta. Eu vou deixar tudo do jeito que está aqui, o 6 e o 146. Vou só juntar o 23 com menos 3, vai ficar 10 elevado a 20. E vou dividir isso por 73. Por que você fez isso, Francis? Porque 73 é a metade de 146. Vai ficar quanto? 6 vezes 2 vai dar quanto? 12. 12 vezes 10 elevado a 20. Tá? 12 vezes 10 elevado a 20 átomos de germânio. Bom, esse 12 vezes 10 elevado a 20 átomos de germânio não é a minha resposta. Por quê? Porque ele perguntou a quantidade de impurezas. Então, o que você vai fazer aqui? Ele quer saber a quantidade dos que são de impureza, né? Você vai fazer outra regra de 3. Como é que eu vou fazer? Para cada bilhão, 1 vezes 10 a nona, eu tenho um átomo de impureza. Para 12 vezes 10 elevado a 20, eu vou ter x. Você vai multiplicar cruzado. Vai ficar x igual a 12 vezes 10 elevado a 20, dividido por 1 vezes 10 a nona. 12 dividido por 1 dá 12. 12 vezes, numa divisão de potências, você repete a base, que é 10, e diminui o expoente. 20 menos 9 dá 11. 12 vezes 10 elevado a 11, ou 1,2 vezes 10 elevado a 12. Você vai procurar a alternativa. Se ele tiver escrito em notação científica, é 1,2. Vai lá nas alternativas. Ele optou pela alternativa com notação científica. Você vai marcar a letra D de dado. Vanks do céu, eu não imaginava que eu ficasse tão envolvido, tão apaixonado por um assunto. Eu também foi amor à primeira vista. Pode ficar também que eu não sou ciumento, não. Pode ficar bem com ela, se envolva com a estequiometria, que eu não vou ficar com ciúmes. Vamos para a questão 4. O zinco é um elemento importante para a saúde, mas é importante também para manter uma dieta balanceada desse elemento. Você já percebeu que tem um monte de textos que você só acrescenta informações que não são úteis? Então não esquente a cabeça não, muita coisa você pode deletar. Deficiência de zinco pode ocasionar problema de crescimento,
desenvolvimento incompleto dos órgãos sexuais, aí complicou, hein? E dificuldades de cicatrização de ferimentos. Por outro lado, o excesso de zinco pode causar anemia e problemas renais. Nem pode ter de mais nem de menos. O excesso de zinco pode causar anemia e problemas renais. O zinco está presente em ovos, fígado e mariscos, em uma concentração em torno de 4 miligramas por 100. Olha a concentração. 4 miligramas de zinco para cada 100 gramas desses alimentos que eu citei aí. Quais foram? Ovos, fígados e mariscos. Quantos átomos de fígado estão presentes em... Quantos átomos de zinco, quantos átomos de zinco, o número de átomos de zinco presentes em 1,7 kg de fígado. Tu viu o tamanho do texto? O que tu aproveitou do texto? Só isso aqui, Só isso. Cada 100 gramas tem 4 miligramas. Aí o que tu vai fazer? Regra de 3. Não tem o que fazer aqui. Só uma regrinha de 3. É jogo rapidíssimo. Quer ver? Vamos começar por aqui. Para o fígado, eu vou transformar essa massa dele em grama. 1,7 kg, cada quilograma é 1.000 gramas. Então, quando você fizer 1,7 vezes 1.000, você vai trabalhar com 1.700 gramas. Tá, Mariazinha? Então, beleza. Agora, o que você vai fazer? Vai montar a equação. O que você vai fazer? A relação que você tem, qual é? Com 100 gramas, né? Então, vamos fazer aqui. 100 gramas tem 4 miligramas de zinco. 1.700 gramas vai ter X. De 100 para 1.700, você multiplicou por 17. Então, vai ficar 17 vezes 4. Vou fazer uma conta rápida aqui para você. Vai dar 68 miligramas de zinco. 68 miligramas de zinco. Aí você fala assim, terminou, Vanks? Não, meus amigos, não terminou não. Sabe por que não terminou? Porque ele quer saber quantos átomos de zinco você tem. Aí vem mais uma regrinha de 3. Como é que eu vou fazer? Você vai lá no texto e vê quanto que é o mol do zinco. O mol do zinco foi dado no exercício? Qual é o mol do zinco? Vê aí para mim. Para a gente poder trabalhar. Se ele deu alguma informação a respeito do mol do zinco. 65,4 gramas. O mol do zinco é 65,4 gramas. Então, como é que você vai fazer? Cada mol tem quantos átomos? 6 vezes 10 a 23. Nossa, Vanks, é fascinante. É porque uma informação vai puxando a outra, né? Exatamente. Ó a conclusão aqui. Eu vou pegar o mol do zinco. 65,4 gramas. Quantos átomos tem nessa amostra? 6 vezes 10 a 23, que é 1 mol. Qual é a sua massa? 68 miligramas. Cuidado, você não pode jogar miligrama embaixo de grama. Você tem que fazer 68 vezes 10 a menos 3 gramas. O que é isso, Vanks? Eu não ia lembrar. Vai sim. Grama para miligrama para grama é dividir por 1.000. Dividir por 1.000, amigão, é escrever 10 a menos 3. Isso aqui está para x. Então, vamos fazer aqui, 65,4x vai ser igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 68 vezes 10 a menos 3. 65,4x é igual 6 vezes 68? 68, 130, 60, 360 com 80, 408. É isso? 360, 408. 408. 10 a 23 com menos 3, repete a base e subtrai os expoentes. Aqui deixou de ser química faz tempo, né? Virou matemática básica. 6 vezes 68, 360 com 48, dá 408. Agora você vai pegar o 408 vezes 10 elevado a 20, 408 vezes 10 elevado a 20, e vai dividir por quem? Por 65,4. Deixa eu ver aqui na calculadora quanto é que vai dar esse 408 dividido por 65,4. Vai te dar 6,24, 6,2 aproximadamente. 6,2 vezes 10 elevado a 20. Vá lá nas alternativas, meu amigo, e procure essa resposta. Você vai encontrar isso lá na letra B de bola. Eu, particularmente, iria eleger a questão mais bonita da sequência, mas eu confesso que não tem como fazê-lo para não ser injusto com nenhuma. Vamos fazer a questão de número 5.
A questão de número 5, ela diz assim, metano. Essa aqui é curtinha, mas o texto é grande. A resolução são 2 linhas. Ele diz assim, o metano, quem é que é o metano, Vanks? É o gás CH4. O mol dele, se você quiser aqui, ó, o mol que o carbono é 12, o hidrogênio é 1, de tanto que a gente faz, a gente já faz logo, ó, o mol do gás metano é 16 gramas por mol. Deixa guardadinho aí, tá? Talvez até você nem precise, mas é bom saber. O metano é um gás incolor, inodoro, ele vai trazer um monte de explicação do metano. Insolúvel em água e solúvel em álcool. É encontrado nos pântanos, onde se forma devido à fermentação anaeróbia sofrida pela celulose, sob a ação de micro-organismos, recebendo também o nome de gás dos pântanos. Que é que tu chamar o metano de gás dos pântanos vai ajudar a resolver alguma coisa? Nada. Vamos continuar. Nas minas de carvão, quando misturado o oxigênio do ar, constitui o gás grisul e é o principal componente do gás natural. Nada. Até agora não aproveitei nada. Se em um cilindro metálico há 5,6 litros desse gás, pronto. Começa o exercício aqui. Você tem um cilindro que possui 5,6 litros de gás. Primeira informação relevante. Pergunta-se, quantas moléculas você tem? Bom, regrinha de 3 básica, o que é que eu tinha que lembrar? 1 mol de qualquer gás corresponde a 22,4 litros. 1 mol de qualquer estrutura vai ter 6 vezes 10 a 23 unidades. No caso aqui, moléculas. Qual é a resposta? Qual é a forma de raciocínio? O que é que você vai fazer? Relacione o número de mols com quem? Com o volume. Você vai fazer assim, ó, 22,4 litros, nele tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Em 5,6 litros eu vou ter X moléculas. O que é que eu vou fazer? Olhe para cá. Se você conseguir enxergar isso, ótimo. Se não, faça produtos mesmos com produtos extremos. 22,4 para 5,6, você dividiu por 4. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes 10 a 23 dividido por 4. Vai dar quanto? 6 por 4 é 1,5. 1,5 vezes 10 a 23 moléculas do gás dos pântanos. Você iria marcar o que aqui? Questão 5 não tem alternativa, tá? Então, deixa assim. Vanks, se o autor usasse 6,02, quando a gente usa 6,02, o que acontece na resposta final é que você aumenta 2 casas. Aí você fazendo com 6,02, se você tiver feito, você vai encontrar 1,505. Mas não vai mudar em nada, porque você encontrasse 1,505 e 1,5 e você ia marcar a mesma alternativa. E para eu fechar a sequência de exercícios, com muita tristeza, porque eu queria continuar fazendo mais questões de cálculo estequiométrico, e eu peço a você, encarecidamente, assista de novo a aula, refaça os exercícios, vá para cima da apostila e devore todas essas questões, para você ficar fera. Vamos lá, questão 6 diz assim, 2 frascos de igual volume estão mantidos na mesma condição de temperatura e pressão. Ele tem o gás X, eu vou separar aqui, ó, o gás X e o gás Y. O gás X tem como informação aqui, ó, a massa do gás X é 0,34 gramas. Opa, a massa do gás X, a massa, 0,34 gramas. Tá. E a massa do gás Y é 0,48 gramas. Tem mais alguma informação? Considere que o Y é o ozônio. Ah, ele deu o ozônio. Mas ele não deu a fórmula. Quem é o ozônio, Vanks? O ozônio é o O3. O ozônio é o O3, tá? E o oxigênio tem 16. Então, quanto é que vai ser o mol desse moço? 16 vezes 3. Ó, uma coisa vai puxando a outra. O mol do Y vai ser 48 gramas. Aí a pergunta é, qual é a pergunta? A massa do gás X. Quer saber qual é a massa do gás X? O mol dele, perdão. O que é que você vai fazer para procurar a estrutura que seja correspondente a ele? Ele vai querer que você descubra a massa e ainda veja qual é a molécula que tem a mesma massa. Por exemplo, aquele não disse que o Y era o O3? Pois é, ele quer que você diga quem é que o X é. Ah, então eu vou ter que descobrir a massa. Vai. Bom, vamos lembrar de uma coisa? Como é que a gente faz para descobrir o número de mols?
Isso aqui eu ensinei para você lá na equação de Clapeyron. O número de mols é a massa dividido pelo mol. Como eles estão nas mesmas condições de temperatura e pressão e têm igual volume, a quantidade de mols de X é igual à quantidade de mols de Y. Ou seja, o N de X é igual a N de Y. Tá? Como é que você vai fazer o N do X? Massa de X sobre mol de X igual a massa de Y sobre mol de Y. Eu estou falando para você que a gente fica na dúvida de escolher, de eleger a questão mais bonita. Quanto é a massa do X? 0,34. O mol do X? Não sei. Quanto é a massa do Y? 0,48. E o mol? 48. Eu não acredito, Van, que você já matou o exercício. Eu já. Eu não, você de casa. 0,48 dividido por 48 vai dar 100, né? Ó, quando a gente fizer aqui 0,48 por 48 dá 100. Você vai passar esse moço para cá, vai ficar 0,34 igual a 100 vezes mol de X. Ficaremos com quem aqui? É 100 mesmo? Deixa eu ver aqui. 0,48, temos aqui o 48, dividimos. É 0,01, pessoal, desculpe. Estava achando alguma coisa estranha aqui. Esse número está muito grande. É 0,01. 0,01. Agora você vai passar esse 0,01 para cá dividindo. 0,34 dividido por 0,01 vai ser o mol de X. 0,34 por 0,01 fica 34 dividido por 1, que você elimina as vírgulas. O mol do X é igual a 34 gramas. Bom, se a pergunta fosse essa, você já tinha terminado. Mas ele fez só o quê? Ele deu um monte de compostos e mandou você escolher um. Olha aqui, ó. Ele colocou aqui o N2, na letra B ele colocou o CO2, na letra C ele colocou H2S, na letra D ele colocou CH4 e na letra E ele colocou o gás hidrogênio. O que é que ele quer que você faça? Que você verifique dentro dessas moléculas quem é que tem massa 34. Bom, vamos lá. O nitrogênio é 14. Vamos, eu não sei, está no texto, rapaz. Você não sabe, mas eu sei, eu te ajudo. 14 vezes 2 dá 28. Não é essa. CO2, 12 mais 16 vezes 2, 32. 44, também não é essa. Hidrogênio, 1 vezes 2 dá 2. Enxofre, 32. 32 mais 2, 34. Opa! Resposta, letra C. Com isso, meus queridos amigos, nós fechamos a bateria de exercício. Eu quero que você tente fazer as tarefas propostas de estequiometria. Isso é apaixonante.